Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 26 de outubro de 2020, são 21 horas e 52 minutos. Dando prosseguimento nas lições de jovens, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Hoje a lição número 9. José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Você que está chegando agora, faça como Marcos Kleber Bezerra da Silva, Juliana Pereira Nogueira, Estudos e Pregações Bíblicas e Joel Pedroso, e fique aqui comigo. Texto do dia. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. Síntese. Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes fala-se muito sobre Maria, mãe de Jesus, mas pouco se fala sobre a importância de José. E hoje eu vou mostrar para você uma grande armadilha de Satanás para acabar principalmente com os noivados, os noivos. Na questão cristã, você que está nesse período, até mesmo de uma questão de namoro, você precisa ficar comigo para você ver uma armadilha que o adversário tem colocado na mente dos jovens para poder destruir a sua vida. Introdução. Para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana. Ele precisaria crescer em um ambiente familiar saudável, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que haviam sido escolhidos para uma obra especial. Nesse aspecto, trataremos da pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus Cristo. Sim, o Senhor Jesus precisava ter uma forma humana. E por que ele precisava ter uma forma humana? Para que assim ele pudesse nos dar exemplo de que assim como ele, homem, ele conseguiu vencer, nós também podemos vencer com ele. Entretanto, não bastava somente Jesus vir à Terra, ele precisava também ter uma família estruturada na palavra, de conhecimentos bíblicos, precisaria ter todo um ambiente saudável, isso tudo para nos dar exemplo. José, antes de Jesus, um noivo justo. O noivado na cultura judaica era um compromisso entre um homem e uma mulher prometidos em casamento e era tão sério que não poderia ser terminado sem que acontecesse um processo de divórcio. Mesmo noivos, de acordo com os costumes da época, José era considerado já esposo de Maria. E Maria, sua esposa, dado a seriedade do compromisso legal que tinham diante da sociedade. É por essa razão que muitas vezes você vai se confundir. Porque se Maria era casada com José, por que ela era virgem? Isso vai te dar um nó na sua cabeça, mas na verdade é porque na cultura judaica o noivado já era tido como casamento. Eles só apenas não se conheciam de uma forma de uma relação sexual. E aqui tem um ponto bastante que nos traz muito uma questão sobre divórcio. Quando Jesus falou, Marcos ou Mateus 19:9, que o casamento poderia se romper apenas em questão de traição, estava falando de noivado e não do quesito de já o casamento consumado. A Bíblia vai falar nas cartas de Paulo que é interessante que apesar da infidelidade, bom seja que todos possam perdoar uns aos outros e continuar a vida de casados. Então veja que nessa cultura judaica tinha esse compromisso durante o noivado. O noivado não era algo que se terminasse, chegasse diante do noivo ou da noiva e determinasse o final do noivado. Não era assim. O noivado geralmente acontecia durante um ano e nesse período de um ano eles se conheciam. Volto a relatar, geralmente não havia uma relação sexual, era apenas um compromisso, que seria mais ou menos o nosso namoro, né? Para nós, só para a gente ter uma ideia. E nesse período não existia, no caso,
a relação sexual. Aí nesse período, se porventura um deles o traísse com uma relação sexual com uma outra pessoa, aí sim eles poderiam entrar em divórcio e se separar. O divórcio na Bíblia, no caso, não trata-se do casamento em si, mas sim do noivado. Volto a dizer, a Bíblia vai falar em Miqueias 2,16 que eu, o Senhor, detesto o divórcio. Deus não fez o homem e a mulher para o divórcio. É claro que existem alguns pontos específicos que o divórcio é permitido, mas não é algo que agrade a Deus. Um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Ele teve respeito por Maria em sua gravidez, numa mostra clara de amor e de domínio próprio, enquanto em nossos dias jovens trocam intimidade sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até doenças ou gravidez indesejada. José nos mostra o exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. E aqui está a armadilha que eu falei no início. Entretanto, vamos deixar claro, quando a questão que fala que José só conheceu Maria depois do nascimento de Jesus, já vamos sempre deixar claro que esse conheceu na Bíblia, quando se fala dessa questão, é quando ele teve relação sexual com ela. Então, José só teve relação com Maria após o nascimento de Jesus. Por isso que muitas das vezes as pessoas ainda acham dificuldade. Se José e Maria já se conheciam, eram noivos, por que a Bíblia diz que eles só se conheceram depois? Eles se conheceram, nesse caso, é na relação sexual, no caso de uma forma mais íntima, né? E onde está aqui a armadilha de Satanás? Hoje, os noivados, namoros e até mesmo cristãos, eu não vou aqui mencionar diretamente a pessoa não cristã, mas é claro que o não cristão também poderia fazer igual, mas a palavra aqui não é diretamente para eles, mas para nós. Você que é cristão ou cristã, está namorando ou está noivo ou noiva, muitas das vezes as pessoas dizem que o casamento não dá certo se não conhecerem intimamente, precisa ter uma relação sexual antes. Isso é uma grande armadilha do diabo, sabe por quê? Porque quantas pessoas você conhece que tiveram relação sexual antes do casamento, se conheceram antes do casamento e o casamento não foi satisfatório, e houve separação, e houve brigas, e houve contendas, e houve e até mortes em algumas questões. Conhecer no quesito sexual uma pessoa antes do casamento não quer dizer que você vai ser feliz com essa pessoa, que esse casamento dará certo. O sexo dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico, é apenas para depois do casamento. A pessoa se casa e então tem a sua relação sexual com o seu cônjuge. E isso é uma armadilha do diabo, dizendo que muitas das vezes o noivo ou a noiva, principalmente isso vai mais para a questão do noivo, né? O noivo geralmente pede uma prova de amor para a sua noiva. Nós já somos noivos, então nosso casamento já está marcado, então me dê uma prova de amor e vamos ter uma relação sexual antes do casamento. Isso é uma armadilha do diabo, principalmente para você que é noiva. Isso também vale tanto para o noivo também, mas aqui principalmente para a noiva, principalmente para a parte feminina. Você precisa ter no seu coração que se o teu noivo te pedir uma prova de amor para ter relação sexual com você antes do casamento, diga para ele o seguinte: me dê uma outra prova de amor e case-se primeiro comigo. Um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura percebemos que José era um homem obediente. Ao saber da gravidez da sua noiva, quando pensou em deixá-la, voltou atrás em sua decisão por orientação do Senhor. Olha que bonito. Ele, por obediência, porque primeiro vamos explicar uma questão aqui. Aqui supostamente, aparentemente, dá a ideia de que se Maria está grávida, é porque Maria cometeu adultério. No caso, fornicação ou prostituição, ela se deitou com outro homem que não era o seu noivo, o que não aconteceu. Aqui foi uma obra do Espírito Santo. Como José ainda não sabia do que tinha acontecido, o que ele pensou? Bom, o correto seria eu deixá-la, fazer tudo o que eu tenho que fazer e deixá-la. Entretanto, para ele não difamar Maria,
o que ele quis fazer? Ele quis sair em secreto. Então o Senhor falou a ele e ele aceitou, e por obediência ao Senhor ele voltou atrás. A questão da obediência, eu vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é de Naamã, um pouco fora aqui, mas só para a gente entender a questão da obediência. Naamã era sírio, era o general do rei da Síria, e ele era leproso. E por ele ser leproso, ele foi ter com o profeta de Deus, e esse profeta mandou ele dar 7 mergulhos no rio. E ele disse: ué, por que eu vou com tantos rios, por que eu vou justamente nesse rio, me parece ser o seu rio Jordão, e vou ser purificado da minha lepra? Não tem tantos rios melhores? Aí o servo de Naamã, comentou com ele: se ele, por acaso, se o profeta te desse algo difícil para fazer, você não faria? Então faz isso que é tão simples de fazer. Então o que Naamã fez? Naamã foi e mergulhou 7 vezes, e a sua carne ficou purificada. Aí a pergunta que se faz: foi o rio que curou Naamã? Não, não foi o rio que curou Naamã, foi a obediência de Naamã ao profeta, a palavra do profeta, foi isso que salvou. Quando na questão da morte dos primogênitos de Israel, quando precisava colocar o sangue nos umbrais das portas, o que salvou a questão do primogênito de ser morto pelo anjo da morte não foi o sangue nos umbrais da porta, foi a obediência à palavra do Senhor. Então, quando nós somos obedientes à palavra, independente do que a palavra está nos dizendo, quando nós somos fiéis na palavra, somos obedientes à palavra do Senhor, somos obedientes ao Senhor, nós compreendemos o que Ele quer fazer em nossa vida. José, pai de Jesus, era trabalhador. O Oriente Antigo possuía um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. A carpintaria era uma das profissões da época e José era carpinteiro. Não era um trabalho fácil, pois exigia força física para manipular o material, conhecimento artístico para dar forma à matéria bruta e habilidade para usar instrumentos próprios daquele tipo de serviço. Ele não era um homem preguiçoso e honrou a Deus com sua profissão. Sendo pai adotivo de Jesus, deu-nos o exemplo de ser um homem que agradava a Deus com seu profissionalismo. Pergunta que não quer calar. Você que é noiva, o seu noivo, ele é trabalhador ou ele é preguiçoso? E essa profissão que ele tem, se é que ele tem alguma, honra a Deus? Há uma coisa a se dizer, que muitas pessoas acreditam que todo trabalho, sendo digno, ele é válido. Bom, não é bem assim. Nem todo trabalho digno é honesto, ou todo trabalho honesto não seja digno. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo aqui bem direto. Por exemplo, se alguém que professa fé em Cristo trabalha numa empresa de cigarros, por exemplo, ele na verdade é um trabalho digno, talvez honesto, mas não é um trabalho sincero diante de Deus. Por quê? Porque não está honrando a Deus. E por que não está honrando a Deus? Porque o cigarro é algo que vai danificar o templo do espírito de alguém, supostamente, que é uma pessoa que vai aceitar a Cristo futuramente. Então, é uma produção de pecado. Ou uma pessoa que trabalha numa empresa de cervejaria ou alguma bebida alcoólica, ele está produzindo pecado. Então, pode ser um trabalho até sincero ou honesto, mas não é digno diante de Deus porque produz pecado. Mas o principal ponto aqui é: o seu noivo, ele é trabalhador ou ele é preguiçoso? Ele dorme até meio-dia? Ou pior, né? Acorda cedo para ficar mais tempo à toa? Ou sai por aí com gaiola de passarinho na mão? Eita, vigia, hein? Cumpriu o papel de ser pai adotivo. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus, e o Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai. Pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, a obedecer, a ter respeito pela lei de Deus e pelos costumes de seu povo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José. Sobre ele estava a responsabilidade com Maria de educar Jesus, dar a ele uma profissão e o nome de Jesus conforme a orientação de Deus. Vemos aqui no caso, o casal José e Maria e José,
com uma orientação direta do Senhor, diretamente de Deus. Então eles estavam fazendo tudo como deveria fazer. E o ponto trazendo para nós é o seguinte: seus pais, você ou você que é pai, você tem ensinado os seus filhos no caminho da palavra? Tem ensinado os preceitos de Deus, a lei de Deus, a obediência, principalmente a Deus? Como você tem tratado os seus filhos? Ou porque ele é maior ou ela é maior de idade, você já não quer mais saber? Não, os seus filhos é herança do Senhor e você sim tem responsabilidade com ele, até porque você também, certamente, o Senhor vai te prestar conta desta questão. Então vocês pais precisam ter a questão do exemplo a dar. Você precisa ensinar seus filhos no caminho, ou ensinar o caminho. Um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. Ele não se rebelou contra Deus, alegando que já que Jesus era o filho de Deus, Deus que cuidasse de seu filho. José entendeu que cuidar do bebê Jesus, antes mesmo que ele nascesse, cuidando também de Maria, mantendo seu matrimônio e seu compromisso, era a vontade de Deus para a sua vida, e ele seguiu o plano de Deus. Não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo. Vimos que José era pai adotivo de Cristo, e mesmo sendo um pai adotivo, ele cuidou direito do Senhor. Ele foi um pai amoroso, um pai zeloso, um pai que mostrou inclusive a questão do ofício. Jesus começou a trabalhar com madeira junto com seu pai, e era uma questão nova. Muitas das vezes hoje as pessoas dizem que as crianças, os adolescentes, vou colocar aqui, o adolescente acima de 12 anos, né, não pode trabalhar porque é trabalho infantil, é trabalho escravo. Não, não é trabalho escravo. Jesus trabalhou na sua adolescência e, é claro, existe a questão aqui que Jesus trabalhou com seu pai. Então, se o pai de alguém coloca o filho para trabalhar, é claro que certamente está dando um bom exemplo ao filho. E qual é o exemplo? Exemplo de ser trabalhador. O pai e a mãe, ou o responsável dos filhos, ou talvez netos, precisam dar esse exemplo. Os filhos precisam, acima de tudo, ser trabalhadores, trabalhadoras, aprender com o pai e com a mãe, o responsável, um ofício, ou se caso não tiver uma profissão, a questão do trabalho. Jesus era trabalhador. Jesus disse que meu pai trabalha e eu trabalho também. Então nós precisamos compreender que o trabalho aqui, e aqui vai globalizar a situação familiar, tanto na questão de pais trabalhadores, como noivo trabalhador. Então tudo aqui é uma questão, e também filho trabalhador. Então todo um ambiente familiar precisa ter esse aspecto do trabalho. E José, apesar de ser um pai adotivo, cuidou de Jesus como se fosse de fato filho dele. Exemplo de obediência. Por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Esses textos mostram uma conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Ele obedeceu e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. A questão, quando nós vemos sobre Cristo, que muitas das vezes as pessoas acreditam que o Novo Testamento, eu gosto mais de falar o Segundo Testamento, Primeiro Testamento e Segundo Testamento, acaba com o Primeiro Testamento. Não, não acaba. É uma continuidade, continua. É claro que existem alguns pontos específicos que no Novo Testamento talvez tenha sido abolido, mas não dá para dizer que todo o Antigo Testamento foi abolido. Até porque, se nós formos pensar assim, então nós não podemos dizer que o Senhor é nosso pastor e Ele não nos faltará, que Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1 e por aí afora. Então há questões que o Antigo Testamento continua valendo. Entretanto, há algumas profecias no Antigo Testamento que se concretizaram no Novo Testamento em Cristo. Então veja que lá em Gênesis 3,15, quando disse que da mulher sairia alguém que esmagaria, ou melhor,
feriria, né? Feriria a serpente, porque esmagar, quem vai esmagar é o Senhor Deus com a igreja, como diz Romanos 16:20, né? Então vemos que é uma profecia que se cumpriu em Cristo. Então vemos que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles estão entrelaçados. Eles são o Antigo Testamento vem falando da profecia e o Novo Testamento vem cumprindo a profecia de Cristo. A obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substitui o receio. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito e depois saindo de lá para a Galiléia. Sua fidelidade para com a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Eterno. É bem verdade que algumas vezes na sua vida, se você ainda não passou, certamente você passará por momentos de medo, você terá medo de alguma situação. Deus vai te falar para você fazer algo e você vai temer de fazer porque é algo espantoso. Entretanto, a questão quando você começa a obedecer o que o Senhor manda, o seu medo vai ficando de lado. Você vai começar a crer num Deus Todo-Poderoso, que o Deus que mandou você fazer, Ele vai te garantir. E muitas das vezes as pessoas não recebem algo da parte de Deus simplesmente por uma questão de medo. Tem medo do que vem depois, tem medo do que vão dizer, tem medo de Deus não ir. Se Deus disse que será com você, então por que você teme a Deus? Ou melhor, por que você teme a situação? Nós precisamos temer a Deus, porque se Deus falou que Ele vai fazer, Ele certamente irá cumprir. O papel do sobrenatural na vida de José. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José 4 vezes. Na primeira, para não ter receio de receber Maria, ele a recebeu como sua esposa. Na segunda vez, José deveria levar sua família para o Egito para proteger Jesus. Na terceira vez, a orientação era para que voltasse a Israel. E na quarta vez, para que fosse morar com Maria e Jesus na Galileia. Quais são os teus sonhos? O Senhor fala em sonhos até hoje? Sim, o Senhor fala através de sonhos. E quantas das vezes nós temos deixado os sonhos de Deus para trás? O Senhor nos dá um sonho e muitas das vezes nós colocamos o medo na frente ou mesmo a falta de fé, a nossa incredulidade acaba sendo maior e nós não confiamos no sonho que o Senhor nos dá. Nós precisamos, claro, ter discernimento de quando realmente é um sonho espiritual que foi o Senhor que deu ou coisas nossas do dia a dia que nós convivemos todos os dias. Há questões que nós precisamos ter discernimento. Se caso a gente não ter discernimento, o que nós vamos fazer? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus uma direção, porque Ele certamente irá dar uma direção, porque certamente o Senhor tem novos sonhos para você. O Senhor quer cumprir os sonhos. A Bíblia fala em Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e te considerará o desejo do teu coração. Então, se você tem um desejo no teu coração, um sonho no teu coração, para realizar, então tenha prazer no Senhor, que Ele certamente vai cumprir este sonho na sua vida, esse desejo do seu coração, claro que esse desejo for de acordo com a vontade dEle. Conclusão: José entrou para a história como o pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente, que teve oportunidade de ser chamado o pai do esperado das nações. Então veja que José, por ter sido um homem justo diante de Deus, ele foi pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que aqui é uma questão de José é pai adotivo, há aquela expressão também do Jesus ser filho de Davi, e aqui no caso é uma alusão à questão da realeza, né, que Jesus é rei e veio da linhagem de Davi, mas que nós venhamos compreender que Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo numa questão espiritual, vamos assim dizer. Quando o Senhor foi fazer o homem, ou fazer o mundo, lá na criação, o Senhor Jesus já estava presente, não em forma encarnada, mas em espírito. E temos também José, que é o pai
de Jesus numa questão adotiva, e temos Davi, que é uma forma figurada, o pai de Jesus de uma forma figurada da sua realeza. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!